Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Aparição a Maria Madalena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha lhe dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. João, capítulo 20, versículo 18. Hoje, terça-feira da 8ª de Páscoa, a liturgia nos traz a primeira aparição de Jesus depois de ressuscitado, segundo o Evangelho de João, onde Maria Madalena encontra com o Senhor e Jesus diz: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O abalo provocado pela paixão foi tão forte que os discípulos, pelo menos alguns, não acreditaram imediatamente na notícia da ressurreição. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, de rosto sombrio e apavorados. Foi por isso que não acreditaram nas santas mulheres, regressadas da sua visita ao túmulo, e as suas narrativas parecerem um desvario. Quando Jesus apareceu aos 11, na tarde do dia de Páscoa, censurou-lhes a falta de fé e a teimosia em não quererem acreditar naqueles que o tinham visto ressuscitado. Na aparição que acompanhamos ontem, segundo o Evangelho de Mateus, foram 2 mulheres que se atiraram aos pés de Jesus. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Seriam estes 2 textos conflitantes? Ao lermos a Bíblia, notadamente os Evangelhos, devemos evitar fazê-lo como um simples relato cronológico. Em Lucas, por exemplo,
a sequência dos acontecimentos aparece numa ordem moral e não em ordem temporal. É necessário levar em conta o que Deus quis dizer dentro daquilo que é característico de cada evangelho. Se contamos um mesmo fato a um adulto e a uma criança, o fazemos de formas diferentes, privilegiando o que é mais interessante para cada um. Ao dizer da minha ida a um parque de diversões para a criança, provavelmente vou falar da montanha-russa e do carrossel, enquanto para um nutricionista eu falaria do asseio nas lanchonetes e das comidas disponíveis. Da mesma forma são os evangelhos. Um mesmo episódio pode ser apresentado de maneiras diferentes, até mesmo suprimido, por não apresentar importância no contexto ali tratado. Em Mateus, Jesus é apresentado como o Rei dos Judeus. Em Marcos, é o servo. Em Lucas, é o Filho do Homem. E em João, o Filho de Deus. Logo, em Mateus, faz sentido dizer que as duas Marias caem aos pés do Rei e o abraçam, enquanto faz igualmente sentido em João dizer que o Filho de Deus deve subir para junto do Pai. Mas notem, o âmago em ambos os evangelhos é o mesmo. Cristo ressuscitado apresenta-se para restituir a fé perdida com a crucificação. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Madalena, carinhosa e leal, se apresenta como uma sincera discípula de Jesus. Busca o Mestre, mas além da morte, sepultado e desaparecido. Suas, das exclamações, são pérolas incomparáveis. Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. E, o Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me, onde o colocastes, e eu irei buscá-lo. Jesus diz: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Até esse momento, Jesus nunca havia chamado os discípulos de irmãos. Mas eis que, pela graça desse novo dia da ressurreição, de fato os discípulos se tornam participantes da dignidade do Filho de Deus. Não só os discípulos, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Inclusive você, inclusive eu. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Sim, Ele permanece conosco na figura do próximo e em todos os sacrários da terra, derramando em suas graças por intermédio do Espírito Santo. Perseverantes na fé, esperançosamente, aguardamos o dia em que, queira Deus, contemplaremos face a face o rosto daquele que aprendemos a amar sem tê-lo visto, na felicidade eterna do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.